Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Segredo do Crédito, o programa que eu te ensino a multiplicar o seu patrimônio com imóveis de leilão usando o poder do crédito para comprar e vender imóveis de leilão. Eu sou a Thaisline Silva, especialista em crédito para imóveis de leilão, e no episódio de hoje eu vou te ensinar a fazer a simulação no site da Caixa de 95% do financiamento em imóveis de leilão, porque eu sei. Lá no site da Caixa, quando você tenta simular, ou talvez você já foi numa agência, num correspondente, e quando foi tentar fazer a simulação, o simulador só dá a opção de 80%, 50%, 90%, você nunca sabe como simular exatamente os 95%. E existe uma fórmula, tá? Simples, que você vai aprender hoje comigo para identificar esses imóveis que aceitam financiamento e conseguir simular no site da Caixa da forma correta, para você saber quanto de parcela você vai pagar para fazer a sua viabilidade da arrematação, qual é a taxa de juros, tudo sem ficar usando calculadoras e planilhas por aí que tem um valor médio e nunca te dão um valor certo. O certo é sempre simular no site da Caixa a fonte segura em tempo real para que você faça uma arrematação segura, entendendo a viabilidade de compra daquele imóvel. E é o que vocês vão aprender aqui comigo hoje, porque eu vou fazer esse cálculo aqui com vocês. O que acontece? Hoje, pessoal, quando a gente fala de financiamento de imóveis de leilão, talvez neste momento e nesse cenário atual, você pense assim: ah, Thaís, mas não está tendo imóvel que aceita financiamento. São poucos imóveis que estão aceitando financiamento, né? Hoje no site da Caixa, mais de 35 mil imóveis, pessoal, disponível. Olha só, esse ano não teve um mês que os imóveis ficaram com menos de 30 mil imóveis no site da Caixa. Vocês já pararam para observar quem está acompanhando isso? E tem mais imóveis para entrar. Para vocês terem uma ideia, hoje no site tem 30 mil imóveis. A Caixa já vendeu esse ano mais de 30.600 imóveis até o mês de setembro, tá? Até o dia 15 de setembro. A Caixa vendeu mais de 30 mil imóveis e ainda tem mais de 36 mil imóveis. Ou seja, recorde histórico em oportunidades em imóveis de leilão. E eu posso te dizer que só está começando ainda esse mercado, tá? Com a inflação em alta, do jeito que tá, taxa de juros, inadimplência cada dia crescendo mais, a tendência é ter um volume ainda maior de leilões. Infelizmente para uns e muito bom para nós que somos investidores nesse mercado, claro. E entender todo esse cenário, que é o que eu sempre trago aqui para vocês, é muito importante. Só que voltando aqui, quando a gente fala de imóvel que aceita financiamento, realmente hoje tem menos imóveis que aceitam financiamento, pessoal. O que tem acontecido na Caixa? Nos últimos 4 meses, a Caixa reduziu a quantidade de financiamento, de imóveis que aceitam financiamento. Se você entrar lá no site da Caixa hoje, pode ser que tenha menos de 1.000, mas você pode entrar daqui a 2, 3 dias e tá com 5 mil imóveis que aceitam financiamento, ou daqui a um mês a gente tem uma promoção de 100% no financiamento, que acontece todo ano, inclusive esse ano ainda não aconteceu, tá? Então, esse cenário dos imóveis que aceitam financiamento, ele pode mudar a qualquer momento e ele vai mudar, porque a Caixa ela quer vender esses imóveis rápido e para ela seria uma prioridade colocar esses imóveis com opção de financiamento. Só que nós temos alguns pontos aqui que eu quero esclarecer para vocês antes da gente entrar na simulação, de entrar na prática aqui do conteúdo. Por quê? Isso que eu estou explicando tem total a ver com a simulação que a gente vai fazer. Porque talvez você pense, deixe de garimpar ou ache que a Caixa não vai financiar mais. Ah, talvez esse conteúdo nem sirva para mim, porque a Caixa não está financiando. Não. O que eu estou entregando para vocês aqui é o cenário e depois a gente vai entrar no conteúdo para você estar preparado. Para que quando liberar uma grande remessa de imóveis que aceitam financiamento, porque isso vai acontecer, você vai estar preparado, você vai entender como funciona de fato e não vai deixar a oportunidade passar, tá? Porque tem outra coisa, esses imóveis com permissão de financiamento, quando eles entram, rapidinho passa, tá? Não fica ali o tempo todo com opção de financiamento. Quem garimpa todo dia, quem tá de olho nas oportunidades, inclusive, né,
quem são meus alunos, nós temos a central do arrematante, que é onde eu mantenho todo mundo informado, porque eu estou aqui dentro da Caixa, quando libera imóvel que aceita financiamento, eu sempre aviso meus alunos para se saírem na frente ali, terem informações privilegiadas, porque tem que acelerar e aproveitar essas oportunidades. Então, todos os meus alunos estão preparados. Você precisa estar preparado para que quando essas oportunidades do financiamento voltem, tá? Você esteja pronto para usar a alavancagem. Gente, afinal de contas, financiar um imóvel de leilão, dando 5% de entrada, em alguns casos financiar 100%, que eu ensino também como, financiar o 100% dessa operação. Então, entender o cenário hoje da Caixa é o quê, pessoal? Basicamente, o cenário é cíclico quando a gente fala de financiamento imobiliário. Tem épocas que vai estar financiando mais, tem épocas que vai estar financiando menos. É assim que funciona, mas o financiamento imobiliário, ele é um motor do mercado imobiliário. Ou seja, não vai parar. Daqui a pouquinho tá voltando os imóveis que aceitam financiamento de novo. E aí, quem fica esperando chegar a hora, não se prepara, não entende como funciona, ainda mais que é um assunto que ninguém domina. Pouquíssimas pessoas dominam isso que eu tô entregando aqui para vocês. Nem gerentes, nem correspondentes dominam isso que eu tô entregando para vocês. Eu tenho certeza. Se alguém aqui que está vendo essa live já foi num correspondente ou numa agência ou já teve, uma informação, não existe isso de financiar 95%. No site da Caixa só deixa simular 80% ou 90%, ou até menos, porque não domina essas regras. Porque financiamento de imóvel de leilão, pessoal, é algo relativamente novo para correspondentes e para agências também. Se a gente for parar para olhar, foi nos últimos 3 anos que o financiamento de imóvel de leilão ficou conhecido, que deu um boom realmente no mercado. Até então, as pessoas não dominavam isso. As agências, os correspondentes estão acostumadas, pessoal, a trabalhar com financiamento tradicional. Eu trabalho também com financiamento tradicional, também comecei assim. Eu me especializei no financiamento de imóvel de leilão porque eu vi no imóvel de leilão uma oportunidade de crescimento das minhas agências, do meu negócio. Então, há 6 anos atrás, quando começou a surgir para mim os imóveis de leilão e eu fazia só o tradicional, eu quebrei muita cabeça para aprender a fazer. Essa simulação de 95% que eu vou ensinar hoje vocês, por exemplo, essa formulazinha que eu criei, gente, vocês não tem noção tanto que eu quebrei cabeça para fazer essa simulação. Tanto que no site da Caixa, tá? Não tem como você simular 95%. Hoje os 95% é só o correspondente ou a agência que tem acesso ao sistema para simular. Só que eu criei uma fórmula ali para conseguir simular no site da Caixa. Porque quando eu comecei, pra vocês terem uma ideia, eu não sabia mexer no sistema interno, eu não sabia que no sistema interno tinha como fazer essa simulação de 95%. Não sabia. Então, eu ficava futricando lá no simulador da Caixa e fui fazendo conta até conseguir simular os 95%, para conseguir fechar os contratos dos meus clientes. E parece que é difícil, mas eu criei uma fórmula simples que eu vou ensinar vocês aqui, que é o conteúdo que a gente vai entrar agora, tá? Eu selecionei aqui um imóvel que aceita financiamento para a gente fazer essa simulação juntos no site da Caixa. Vamos lá! Pessoal, eu separei esse imóvel aqui que aceita financiamento. Hoje tem uma quantidade menor lá no site da Caixa, mas como eu expliquei para vocês tudo, eu peguei aqui um imóvel. Supondo aqui, a gente vai fazer uma conta prática, não vou entrar fundo aqui na viabilidade desse imóvel, mas eu quero passar por alguns pontos importantes aqui. Antes da gente fazer a simulação, eu quero reforçar com vocês aqui, para quem ainda não sabe, quem está começando agora e às vezes fica com dúvida, de identificar se esse imóvel aceita ou não financiamento, por exemplo. Como que eu identifico se esse imóvel aceita financiamento? Quando eu faço a garimpagem, a busca desse imóvel lá no site da Caixa, eu tenho que observar aqui nas formas de pagamento aceitas. Nesse caso aqui desse imóvel, ele permite o uso do recurso próprio, que seria uma compra à vista. Ele permite a utilização do FGTS, e ele permite o que interessa aqui para nós, que é o financiamento. Então, permite financiamento somente no SBPE. Consulte as condições antes de efetuar a proposta. O que significa isso aqui? Que é muito importante. Eu já vou aproveitar para explicar isso aqui para vocês, tá?
Quando o pessoal fala assim, permite financiamento somente no SBPE, o que isso significa, Thaís? O que é SBPE? SBPE nada mais é do que uma linha de crédito de financiamento da Caixa Econômica, diferente do Minha Casa Minha Vida. Então, hoje a gente tem o Minha Casa Minha Vida, que todo mundo conhece, e a gente tem o SBPE. Então, o financiamento de imóveis de leilão, você só consegue financiar no SBPE hoje, tá? Nesse momento. Então, exemplo, esse imóvel aqui, mesmo que ele enquadre no Minha Casa Minha Vida classe média, por exemplo, por conta do valor, ele tem que ser financiado pelo SBPE, tá? Agora, quando você for vender esse imóvel, aí é outra história. Aí você vende pelo programa Minha Casa Minha Vida classe média, que inclusive eu vou trazer um episódio só sobre Minha Casa Minha Vida classe média para vocês com detalhes, para identificar o PFC, o perfil, né, do comprador desse imóvel, para você aprender a fazer uma arrematação entendendo quem é o comprador do seu imóvel. É isso que eu ensino para vocês aqui, tá? E eu vou trazer isso para vocês em um outro episódio. Mas aqui o que eu quero trazer? Que quando você busca um imóvel que aceita financiamento, tem que ter essa opção aqui. Thaís, e se não tiver essa opção? Significa que ele não vai aceitar financiamento, tá? Então, quando a gente busca o imóvel aqui, pessoal, o que a gente tem que observar? As regras das despesas, né? Olha só esse caso aqui. O condomínio é sob responsabilidade do comprador, então até 10% do valor de avaliação do imóvel, se tiver uma dívida de condomínio, por exemplo, é a cargo do comprador e o que exceder é a Caixa Econômica que paga. Agora, os tributos, né, que é o IPTU, é a cargo de quem comprar o imóvel, a Caixa não paga nesse caso, tá? Sempre conferir o endereço do imóvel, se está ok, sempre verificar os débitos, né, é muito importante, só reforçando com vocês. E nesse caso aqui, nessa viabilidade, nessa simulação, nós estamos pegando um imóvel que é uma casa, aqui tem a área da casa, né, tá aqui localizada em São Paulo, no estado de São Paulo. E o valor de avaliação desse imóvel é 335 mil e o valor mínimo de venda 213. Vamos lá, esses valores são importantes. Antes da gente entrar na formulazinha, a gente sempre, pessoal, anotar esses valores, tá? Deixa eu só colocar aqui que eu acho que não vai aparecer aí para vocês. Olha só, eu vou pegar aqui porque a gente sempre tem que anotar. Para você simular, você tem que estar com papel e caneta na mão, tá? Ou anotação no seu computador que seja. Você sempre vai anotar o valor de avaliação do imóvel, então é 335, 041 e 5. Esse valor de avaliação, pessoal, o que é esse valor de avaliação? É o valor que o engenheiro da Caixa avaliou esse imóvel quando ele foi retomado. E assim, você não pode confiar nesse valor aqui só. Sempre tem que fazer a pesquisa mercadológica, né? Analisar ali naquela região quanto que custa o imóvel nesse porte naquela região, olhar anúncios, entrar em contato com corretores, obviamente. Mas para a simulação de 95% para você adquirir esse imóvel, a gente vai usar esse valor de avaliação, ele é o ponto-chave para fazer a simulação. Aí a gente vai anotar aqui também o valor da arrematação. Supondo aqui, como esse imóvel está na compra direta, tá? Não tem ali disputa, o que a gente vai considerar aqui? Eu vou considerar esse valor como o valor da arrematação, porque não vai ter disputa aqui, seria só entrar em comprar esse imóvel, então 213, 526 e 45. Esse seria o valor de arrematação, tá? Do imóvel. Beleza. Depois que a gente pega esses valores, pessoal, a gente vai lá abrir agora o simulador da Caixa que eu vou abrir com vocês. Vamos lá. Agora nós vamos fazer a simulação de 95%. Então, o que a gente fez até agora? Localizei o imóvel, anotei o valor da avaliação e o valor que eu vou arrematar o imóvel. Pronto? Analisei todas as informações e agora eu vou no simulador da Caixa para simular aqui quanto que fica a minha parcela de financiamento se eu financiar 95%. É isso que a gente vai fazer agora. Aí aqui no Google, pessoal, ó, vocês vão colocar simulador Caixa, que é o simulador da Caixa, né, gratuito aí para vocês usarem. Vamos lá. Ó, esse aqui é o simulador da Caixa Econômica. Quando vocês vão fazer uma simulação de imóvel de leilão, sempre marcar aqui, ó, pessoa física, porque a Caixa não financia na pessoa jurídica, tá? Mesmo tendo essa opção aqui, tá, pessoal? Só na pessoa física, hein? Tipo de financiamento, imóvel residencial, porque é uma casa residencial.
E aqui tá o pulo do gato, hein? Aqui, ó, tem que marcar no tipo de financiamento imóveis caixa, que é imóveis de leilão, tá? E aqui também é outro ponto importantíssimo. Quando a gente coloca aqui o valor do imóvel, o que todo mundo erra quando vai simular? Coloca o valor da arrematação aqui. E não é. O valor, quando você vai simular, sempre vai ser o valor de avaliação do imóvel. Tá, pessoal? Ó, valor de avaliação do imóvel. Beleza? Vamos colocar aqui a cidade, São Paulo. Cidade, Mongaguá. Próxima etapa, CPF não precisa colocar, número de telefone também não precisa. Vou colocar uma renda aqui de 15 mil reais como base. Colocar aqui minha data de nascimento. Meu aniversário, inclusive, tá chegando, hein, gente? Esse mês. Vamos lá. Autorizo. Próxima etapa. Ó, apareceu a opção aqui SBPE, tá vendo? Você clica. E é aqui que tá o negócio. Quando você tenta fazer a simulação sozinho no site da Caixa, pessoal, o que acontece? Quando você simula aqui, vou explicar para vocês. Esse ponto aqui, o que a gente observa no resultado da simulação? O que todo mundo critica. Thaís, mas no simulador, destacando aqui, pessoal, ó, só consigo financiar 90%. Nunca consigo financiar 95%. Que conta é essa que eu tenho que fazer? A minha entrada tá dando 33 mil, eu quero dar 5% de entrada. Aí, como que acontece, pessoal? A regra é o seguinte, em regra geral, é assim, a Caixa em imóveis de leilão, tá? Aquisição de imóvel adjudicado ou adjudicada em imóvel de leilão, na tabela SAC, que é a parcela decrescente, a Caixa financia até 90%. E na tabela Price, se eu mudar aqui para a tabela Price, ó, a Caixa vai financiar até 80%. Quando dá esses errinhos, é só ir, tá? Ó, 80%. Então, essa é a regra geral, mas existe uma forma, uma conta que eu criei para que você consiga simular aqui só com 95%. Você vai vir aqui em alterar, tá? Sempre em alterar. E o segredo está aqui, pessoal, no valor da entrada que nós temos que alterar. Vamos lá comigo para a calculadora agora, tá? Vou pegar aqui a calculadora. E é o seguinte, a fórmula. A fórmula é o seguinte. Valor de avaliação, que é esse valor aqui, menos o valor do financiamento que eu preciso. Então tá, se eu vou arrematar esse imóvel por 213 mil, certo? Vamos lá, eu vou fazer essa conta aqui com vocês, anotando, que vai ficar mais fácil para a gente passar essa fórmula, tá? Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu ver se está compartilhando, tá. A fórmula é o seguinte, pessoal. Valor do financiamento, que é 95% do valor de arremate. Quanto que é o valor do arremate aqui? O valor do arremate é 213. Vezes 95%, vou fazer a conta aqui na calculadora, tá? Ó, vocês podem fazer comigo. 213, 526 e 45 vezes 95%. Então, eu preciso financiar com a Caixa, nessa arrematação, o valor de 202.850,12. O restante vai ser o quê, pessoal? O resto vai ser os 5% de entrada. Ó, vamos lá que eu vou colocar aqui o que vai ser minha entrada. A minha entrada aqui vai ser 10.676,32 centavos. Isso aqui vai ser minha entrada. Então, se eu arremato esse imóvel, vamos lá. Esse imóvel vale 335, mas eu tô comprando ele por 213. Eu vou financiar 95% do valor que eu tô arrematando. Ou seja, 202 eu tenho que pegar emprestado com a Caixa e a minha entrada de 10 mil é a minha entrada de 5%. Tá, onde que nós queremos chegar aqui? Qual que é o valor de parcela que eu vou pagar desses 202 mil que eu vou pegar na Caixa? É essa a conta que nós vamos fazer. E para a gente fazer essa conta lá no simulador, é essa fórmula aqui, ó. A gente vai pegar o valor de financiamento menos o valor de avaliação. Então, vamos lá, ó.
Quanto que é o financiamento? 202, certo? Ó, eu vou financiar 202, 526,45. Isso aqui é o que eu vou financiar. E o valor de avaliação do imóvel é 335 mil, ó, 0,41 e 5 centavos. Então, a diferença de um para o outro aqui vai dar um valor de entrada, que não é a entrada, é o que a gente vai preencher lá no simulador da Caixa, tá? Então, eu vou calcular aqui, ó. Vou voltar aqui para a telinha com vocês. Vou voltar aqui para a tela do computador, tá? Porque aqui vocês vão conseguir ver comigo a conta que eu tô fazendo aqui na calculadora, ó. 335, 0,41 e 5, que é o quê? O valor de avaliação do imóvel, tá? Menos 95% disso aqui, ó, que é o valor de financiamento que eu vou precisar, que nós calculamos. Menos 202, 526,45. Então, tá dando aqui, ó, como se a minha entrada fosse 132.514,60. É aqui que tá o pulo do gato, gente. Vocês vão colocar esse valor aqui, ó, no valor de entrada. Sempre fazendo a tabela price. Quem é meu aluno já sabe que a price é a melhor opção. Eu explico isso para vocês. E olha aqui a mágica acontecendo. Eu simulei aqui exatamente, ó, 95%, tá vendo? Do valor que eu vou arrematar, que eu preciso. Essa entrada aqui de 132, você esquece, a Caixa tá te dando desconto. A sua entrada vai ser os 10.676. Só que o que nós queríamos aqui? O que nós queríamos aqui simular? Voltando aqui na tela, ó. Eu queria saber quanto que eu vou pagar desse financiamento aqui, ó. É quanto que eu iria pagar do financiamento, certo? Então, pessoal, olha só comigo, tá? Aqui na verdade eu errei, peraí. Na verdade é aqui, ó, 202.850. Deixa eu só voltar aqui no computador que vocês vão fazer comigo. Ó, o financiamento é 202.850 menos 12, ó, e 12, menos 335, que é o valor de avaliação, 0,41 e 5 centavos. É isso aí, gente, conta ao vivo. É 132.190, vou alterar aqui pra gente simular certo, tá? E 93, peraí. A gente vem aqui em alterar, o segredo tá aqui na entrada. Eu vou voltar aqui, até bom ter errado aqui na conta. 132, 190 e 93, que é bom que eu faço de novo. Calcular, agora sim, pessoal, ó. Valor do financiamento, 202.850,12, que é exatamente aqui, ó. Viu aqui? Agora eu fiz a conta certinha aqui, gente, desculpa, tá? 202.850,12. Então, eu simulei exatamente os 95% do valor que eu estou arrematando. Qual que é o segredo aqui da conta? Basta eu fazer primeiro essa continha aqui, anotar esses dois valores, ó, anoto o valor da avaliação, anoto o valor do arremate, multiplico por 95%, então eu sei quanto que eu preciso financiar e eu sei quanto eu vou dar de entrada, certo? Aí eu pego esse valor de financiamento menos o valor da avaliação, eu vou chegar nesse valor aqui e eu coloco lá no valor de entrada, eu coloco aqui no valor de entrada, ó, tá vendo? Esse valor. E aí eu consigo simular exatamente os 202. Vamos ver quanto que vai dar a taxa de juros aqui, a parcela? Ó, taxa de juros efetivas de 10,99, parcela de 1.917. Thaís, e se eu quiser fazer na tabela saque? Gente, tabela saque para o investidor não compensa, ó. Né? Simulei aqui o mesmo valor, taxa de juros é igual, mas a parcela começa muito alta, não compensa para você, investidor, fazer na saque. Que a price você vai pagar rápido. Conseguiram captar aqui comigo a simulação? Então é basicamente isso aqui. Assiste mais de uma vez, faz a conta que você vai pegar, tá? Talvez de primeira assim pareça complicado, mas se você pegar essa aula, assistir ela mais de uma vez e aplicar rapidinho, você pega e você já vai saber fazer uma viabilidade com mais segurança
entendendo que é possível sim financiar os 95%, tá? Vamos seguir aqui para a gente finalizar. Conseguiu perceber a diferença? Quando você sabe fazer a simulação, pessoal, é muito importante essa simulação dos 95%. Por quê? Hoje, quando você vai fazer a viabilidade de compra do imóvel, que é financiada, muitas das vezes você se perde ali tentando entender como funciona, qual é a parcela que você vai pagar daquele financiamento, a taxa de juros. E deixa eu falar para vocês, esses dados, eles são fundamentais na viabilidade. Por quê? Vamos exemplificar aqui. Supondo que você vai comprar um imóvel de leilão financiado e você vai pagar, a sua pretensão de venda que você colocou lá na sua projeção de venda ali, seja 1 ano até vender esse imóvel. E aí você precisa entender quanto de parcela você vai pagar durante 1 ano, exatamente. O que acontece hoje? Tem muitas planilhas, calculadoras hoje no mercado que colocam uma base, mas é muito importante você entrar no site da Caixa e simular em tempo real. Por quê? Taxa de juros vai variar de acordo com a idade ali, né? Tudo na Caixa muda o tempo todo, as regras. Então, assim, e é fácil, você tá dominando algo para fazer da forma correta, para tirar aquela dúvida. E assim, você pode talvez pensar assim, ah, Thaís, mas o correspondente ou o meu gerente, que tinha que fazer isso para mim lá na Caixa? Claro que não. Isso aqui, gente, o simulador, eu falo que o arrematante, né, quem é meu aluno, aprende a fazer todas as simulações no site da Caixa. Seja para comprar, para vender, que é importantíssimo, né? Fazer a viabilidade de venda, fazendo a simulação no site da Caixa, entendendo ali o simulador. Por quê, pessoal? Supondo que, por que você não pode pensar que tem alguém que faz para mim? Você tem que saber um pouco sobre tudo. Porque imagina só, você está no final de semana fazendo a viabilidade para comprar um imóvel. Correspondente à agência, ninguém vai fazer isso para você no final de semana. O corretor não vai fazer isso para você num final de semana, que talvez seja o tempo que você está tendo para garimpar ou à noite na sua casa. Você vai ficar esperando o correspondente fazer simulação para vocês? E olha, eu vou falar por experiência própria como correspondente, tá? Eu, nas minhas agências, eu não tenho tempo de ficar fazendo simulação para os corretores o tempo todo. Quem é corretor, meu parceiro hoje, do que a gente atende, né? Que não é aluno, claro, chega tudo pronto. Eu ensino os corretores, faz a simulação. Eu não posso deixar um funcionário o dia inteiro para fazer 100 simulações. Porque simular não bota dinheiro. Entende? Então, assim, se for deixar, a gente faz simulação o dia inteiro. Então, você, arrematante, tem que entender que ninguém cuida melhor do seu dinheiro do que você. E para você fazer um bom investimento, você tem que fazer essa análise antes. Thaís, eu quero comprar o imóvel financiado, então é só fazer essa simulação? Não. Não, né, gente? Fez a simulação? Viu quanto que vai dar a parcela? Deu no orçamento? Deu boa viabilidade? O que eu tenho que fazer depois de simular antes de arrematar? Aprovar meu crédito na Caixa. De forma alguma, hipótese alguma, arremate um imóvel de leilão que aceita financiamento sem aprovar o crédito. Você tem que fazer o quê? A viabilidade de compra, analisar o imóvel, fazer essa simulação que eu te ensinei para você preencher os dados certos, entender quanto de juros você vai pagar, a parcela que você vai pagar. Decidiu antes de arrematar, correspondente, eu já simulei, ficou bom a condição, faz a aprovação do meu crédito para mim agora. É assim que funciona, tá? Então, saber fazer essa simulação, gente, olha, eu sei que pode ter correspondente da Caixa aqui que agora aprendeu a fazer isso, corretores credenciados, assessores, arrematantes. O conteúdo que eu estou entregando aqui é rico para qualquer um de vocês. Saber fazer essa simulação é primordial, é fundamental no imóvel de leilão. E é simples, assiste ela aí 1, 2 vezes, vai ficar fácil fazer a conta, tá? Eu errei ali o cálculo ali simples, mas deu para vocês entenderem, tá? A fórmula repete ali, assiste essa aula mais de uma vez depois, vai ficar salvo aqui. Testa nos imóveis, fez 1, 2, 3, você já pegou o jeito, não é difícil não, só é novo, tá? E depois você vai fazer a simulação com 2 minutos aí e vai fazer sua viabilidade com muito mais segurança, tá? Então, pessoal, não é só sobre saber arrematar, achar imóvel barato, é o que eu tô falando sempre aqui com vocês. O arrematante que vai se destacar e crescer nesse mercado agora é o arrematante que domina as regras de crédito e de financiamento. Seja para comprar, seja para vender, para usar isso a seu favor,
tá? Então, se você quer continuar aprendendo como usar o financiamento para multiplicar o seu patrimônio, os seus resultados nos leilões, já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum episódio do Segredo do Crédito. Toda terça e quinta-feira eu tô aqui com vocês, um evento gratuito com conteúdo riquíssimo que eu tenho certeza que vai te render muitos resultados nas suas arrematações, tá? Então, compartilha, deixa aqui nos comentários para mim se você gostou dessa aula, se você já sabia simular, se isso foi novo para você e se isso te ajudou de alguma forma, eu espero que sim, tá? E nos vemos em breve no próximo episódio com muito conteúdo aqui gratuito e rico para vocês, tá bom? Até o próximo!